A última vez que preguei aqui na Central foi quarta-feira e eu estava com 40 anos. E hoje é sábado, eu estou com 41 anos. Muita coisa mudou de quarta para hoje. Tá? Marcos Mansur também completou mais um ano de existência de vida na quinta-feira. Temos feito aniversário juntos, né? Há 41 anos, desde que a gente nasceu, desde que eu nasci, né? E eu nunca consigo pegar você, né? Assim, chegar na sua idade. É óbvio isso. Eu estou naquela idade que quando eu vejo pessoas mais novas, eu falo assim, quem dera se eu tivesse a sua idade. Mas aí eu converso com alguém que já está mais velho do que eu, ele fala assim, você que não sabe de nada, você não chegou aos 60, aos 70, alguns 80, o Rossini 92, a dia 10 de abril que vai completar. Então louvado seja Deus, a gente está nessa trajetória da nossa existência e na verdade assim, muito grato a Deus por aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas e com muita convicção a respeito daquilo que vamos viver. A igreja é o povo mais feliz da terra, sem dúvida nenhuma, é o povo que deve ter e guardar no seu coração uma segurança muito grande, porque diz Paulo aos Efésios que nós já fomos abençoados, nós não seremos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, de maneira que não nos falta nada daquilo que nós necessitamos. Então nós não vivemos como alguém que tem falta, nós vivemos como alguém que foi suprido da parte de Deus, aquela graciosa bondade de Deus, de todas as manhãs renovar a sua misericórdia sobre as nossas vidas e colocar sobre nós um peso de privilégio misturado com responsabilidade, ao mesmo tempo porque me sinto aqui responsável, me sinto também privilegiado por poder fazer parte daquilo que Deus está fazendo nesse tempo, nessa geração, nesse mundo. Eu sou daqueles que acreditam que nós não temos uma missão, quem tem uma missão é Jesus, e nós nos colocamos subordinados à missão dele. Lucas capítulo 19, versículo 10, vai falar isso, que o Filho do Homem veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Então a missão é de Jesus, e quando você tem algo de muito valor, algo que você assim estima muito, você encarrega pessoas da sua confiança para fazer. Então eu não sei o que é que Jesus viu na gente, não, nem em mim, e nem você também, para colocar um plano de redenção, de salvação tão grande. Fato é que o ministério da salvação já foi ele todo concluído, lá na cruz do Calvário, quando Jesus se oferece ao Pai, ele grita tetelestai, porque está tudo consumado. Mas existe ainda uma obra, e que está sobre nós essa obra da proclamação do Evangelho, para anunciar que já existe salvação, que os homens e mulheres não precisam ficar assim, arrancando cabelo, desesperado, porque da parte de Deus já foi enviado o Cordeiro que tira o pecado do mundo, da parte de Deus já foi enviado a solução, a salvação de toda a existência. Então se a igreja estiver desesperada, ansiosa, poxa vida, que esperança resta? Na mensagem de ontem, pastor Rezende falando sobre isso, naquele tema, a igreja é a solução para esse mundo. Nós pudemos ali ouvir tantas verdades a respeito daquilo que acreditamos para cada um de nós. Eu estou muito feliz de estar aqui nesta noite, agradecendo a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Eu sei que além da Central, nós temos aqui irmãos de outras igrejas locais. Eu recebi ontem à noite, fiquei tão feliz, uma foto lá do Avivamento Floresta, né? Esse lugar aí, ó, esse aí, ó, em toda a conferência Paixão e Liderança está reservado para vocês. Tem um costume, né, no templo, na igreja, as pessoas, na maioria das vezes, se assentar nos mesmos lugares. Se eu não estou enganado, ano passado vocês estavam aí, né? Amém ou não? Estavam aí, né? Tomou conta daquele metro quadrado lá. Olha que igreja participante aqui conosco. Eu também vi, ontem eu vi o pastor Ezequiel da Presbiteriana, hoje eu vi o Mateus aqui lá de Santana do Paraíso, mas a esposa está ali. Levante aí, Mateus, fazendo favor. Ele saiu lá do Paraíso, pode levantar, ele saiu do Paraíso para vir até aqui,
Ele é da igreja quadrangular, lá do Paraíso. Muito obrigado pela presença de vocês. Não sei se tem mais algum outro pastor, outra igreja representada aqui no nosso meio, né? Assim, se eu não te vi ainda, receba o nosso abraço aí. Mas muito feliz, nós temos um grupo de pastores aqui do Vale do Aço, que nós reunimos e nós compartilhamos sobre a visão que Deus nos deu, a visão celular. Eu sei que tem a central aqui, nós temos 24 anos dentro dessa visão, tem outros que estão assim entrando por agora, e a visão celular permite a gente compartilhar das nossas experiências, a tal ponto que o nosso encontro lá não é de professor com aluno, nosso encontro lá é de mutualidade, é de reciprocidade, onde nós trocamos experiência, compartilhamento. Esta semana nós recebemos aqui 2 pastores lá de Itarumirim, isso mesmo, Teco? Pastor Hernandes, pastor Marcos Vinícius, que estava aqui até um mês atrás, foi para lá para incendiar o coração da igreja, para a visão celular, incendiar o coração do pastor Hernandes, e eles estiveram aqui participando deste encontro nosso, e depois nós tivemos uma boa parte da tarde compartilhando. Nós não sabemos tudo sobre a visão celular. Eu fiz questão de preparar a palavra que vou compartilhar nesta noite, e dei uma olhada lá na quantidade de livros que eu já li sobre a visão celular. O melhor livro que você tem para ler sobre a visão celular é o Novo Testamento. É necessário que a igreja releia o Novo Testamento com o olhar do grupo pequeno. Vez ou outra você lê o Novo Testamento imaginando que a igreja primitiva era como se fosse o prédio da central, ou o prédio lá da igreja do Avivamento Floresta, ou o prédio lá da igreja quadrangular do Santana do Paraíso. A igreja primitiva, ela começou muito simples. Todo o projeto embrionário, criado desde a eternidade pelo próprio Deus, fez que Jesus viesse na plenitude do tempo. E quando Deus veio na plenitude do tempo, Deus se vestiu dessa pele humana. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, vai falar essa verdade, que Deus se tornou homem em Jesus, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Eu acredito que se fosse eu, Jesus não seria filho de Maria, Jesus seria filho de Eva, para resolver o problema lá no início. Eu sou às vezes ansioso no que diz respeito a resolver rapidamente as coisas, e quando Adão e Eva pecam, lá no jardim do Éden, Deus já tinha um plano estabelecido, Deus não perdeu o controle, e se passou o tempo dos patriarcas, dos juízes, dos profetas, Deus ficou 400 anos em silêncio. Antigamente vinha nas páginas centrais da Bíblia, dividindo aí o Novo com o Antigo Testamento, aquelas 4 folhas em branco, para falar que é o período interbíblico, aonde Deus ficou em silêncio. E aí quando inaugura Deus falando com o povo, Deus veio através de João, o Batista, ou o batizador, e depois aparece o Jesus. E eles tiveram muita dificuldade, até mesmo Maria e José tiveram muitas dificuldades, porque poxa vida, como é que Deus se revelaria dessa forma? Nem mesmo as mentes mais brilhantes dos roteiristas poderiam imaginar uma história como essa, de Jesus, da necessidade que se tinha no tempo, ainda permanecer 9 meses no ventre de Maria. Que desperdício de tempo. Depois de 9 meses o menino nasce, ele tem que viver fugindo, e se refugiar até mesmo no Egito, porque o imperador da época queria matar, porque nasceu um novo Salvador, um novo Senhor. E a história nos conta que somente com 12 anos ele se apresenta junto aos líderes da época, aqueles que entendiam mais da lei, e ele deu uma aula naquele dia. Fato é que a mãe e o pai dele o deixou para trás, merecia ser noticiado ou notificado lá no conselho tutelar. E aí o negócio parece que começava assim a já dar errado logo no início.
há um hiato de tempo até que aos 30 anos surge Jesus, inaugurando o seu ministério segundo os ritos e costumes da lei mosaica, das leis do seu tempo. E aí quando assim vem Jesus, ele escolhe 12. A igreja inicial de Jesus teve 12 homens, que provavelmente nem eu nem você escolheria. Depois que ficamos sabendo da história, depois que nós lemos os evangelhos, ou os evangelistas escreverem, nós vamos ver que Jesus escolheu Pedro, João, Tiago, Judas, Bartolomeu, e tantos e tantos e tantos. E chegou o tempo onde Deus os escolheu para fazer parte dessa missão, dessa obra. Quando você pensa que a igreja está se enfraquecendo, nós temos notícias que a igreja, nos lugares mais fechados existentes nesse mundo, nos países mais totalitaristas, a igreja do Senhor Jesus está rompendo. Eu não sei o que você, assim, é óbvio, eu sei, a igreja não é uma perspectiva nossa para ver se vai dar certo ou não, irmãos. Quem pensa dessa forma, duvidoso em relação à igreja, não entendeu ainda. A igreja vai triunfar com Jesus, e isso está escrito, já está narrado, já está estabelecido. A grande questão é se você vai fazer parte ou não dessa grande empreitada da parte de Deus. E isso faz toda a diferença, porque quem caminha duvidosamente sempre deixa assim alguma situação que o prende a alguma outra alternativa. Se esse negócio de Jesus não der certo, eu vou falar rasgado, eu estou lascado. Se esse negócio de igreja não der certo, eu estou perdido. Ou você queima a sua carroça com os bois e faz um churrascão lá igual o Eliseu fez, ou você faz como Pedro fez na primeira parte da sua vida, guarda o seu barquinho lá no porão da sua casa, porque se Jesus morrer, ou alguma coisa acontecer que não era aquilo que era esperado, você volta a pescar. Eu não sei, pode ser que aqui nessa noite tenha gente que esteja pescando, e Jesus está com um peixinho preparado para você voltar. Ele não vai te acusar, Ele não vai trazer uma palavra de condenação sobre a sua vida, mas vai despertar uma paixão no seu coração, vai despertar assim uma paixão intensa, furiosa, devastadora no seu coração. Você pode investir tudo que você tem em muitas coisas, é direito seu, mas eu queria dizer para você nessa noite, se você quer um ganho real e mais vantajoso, invista no reino de Deus. Invista no reino de Deus. Eu fiz uma oração quinta-feira, dia do meu aniversário. Senhor, eu não quero ter sucesso em muitas áreas da minha vida não, mas nessas duas aqui eu queria ter sucesso, Senhor. Nessas duas aqui eu queria ter sucesso. Eu não sei se eu vou ter o carro que eu sonho ter, se eu vou fazer a viagem que eu já estipulei como se fosse a viagem da minha vida, mas eu queria ter sucesso na presença do Senhor, e queria ter sucesso no âmbito meu familiar. E é óbvio, como a visão celular se tornou um estilo de vida para a minha vida, isso faz com que agora o meu empenho, a minha força, seja empregada em ser fiel ao meu Deus e fiel à minha família. E é óbvio que depois eu parei para pensar, dizendo o seguinte: Senhor, tem mais uma área ainda que eu preciso ser bem sucedido, é minha área ministerial, Senhor, porque eu sei que eu vou prestar conta diante do Senhor. Eu sei que vai ter um dia que o Senhor, Ele vai se manifestar como um juiz, e todos nós prestaremos conta daquilo que fizemos ou não.
diante dele. E eu estou falando verdade, quem convive mais perto de mim sabe dessas verdades. E enquanto eu não preocupo com as outras coisas, parece que o Senhor vai suprindo muito mais do que se eu tivesse preocupado. Talvez a forma, ou a razão pela qual nós não temos recebido, é porque nós temos preocupado demais. Talvez o Tiago 4, versículo 3, tem razão, e tem razão. Pedi e não recebeis, porque pedis mal, pedi para gastar nos seus próprios prazeres. E eu estou gravitando assim em torno desses dois mundos. Eu vivo com os meus pés firmados na terra, mas os meus olhos, você sabe aonde estão? No céu. No céu. Um servo de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele vai estar com os pés deles fincados na terra. Pela missão, pela vocação, pelo chamado. Mas os olhos dele não vão estar para essas coisas aqui desse mundo. Vai estar na eternidade, na glória, na presença de Jesus. Eu tenho que compartilhar uma palavra com vocês. Eu decidi falar sobre líderes apaixonados pela visão. Líderes, paixão e visão têm sido repetidas vezes falados aqui nesse púlpito. Até porque, sem nenhuma demagogia, sem nenhum orgulho ou vaidade, a gente tem falado aqui na Central, que a Central é uma igreja de líderes. E aí a gente sempre procura definir, estabelecer no coração de cada um daqueles que se acrescentam à membresia da Central, qual é o significado, todas as vezes que nós utilizamos a palavra líder. Porque a palavra líder tomou um sentido de posição, de prestígio, de status. Mas liderança na Bíblia tem a ver com influência, liderança na Bíblia tem a ver com serviço, liderança na Bíblia tem a ver com integridade, liderança na Bíblia tem a ver com cuidado uns com os outros. Eu sei que a paixão também se tornou assim, vulgar, uma palavra condenada pelas pessoas que as usam de uma maneira assim, bem banal, mas paixão aqui é o comprometimento, a intensidade de alguém que vive servindo a Deus. E a visão estabelecida da parte de Deus para as nossas vidas como um quadro futuro que já foi revelado a nós, que nós vamos construindo a cada dia, a cada situação e a cada circunstância nas nossas vidas. Eu quero fazer uma breve revisão, recapitular até. Essa é a palavra que, poxa vida, não sei falar até hoje. É recapitular com ação. Recapitulação. É isso. É isso. Poxa vida, você tem dois grandes blocos na sua Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento. Só para nós entendermos melhor, e aí nós precisamos dos dois, porque a igreja do Novo Testamento, ela foi o resultado da transição da instituição do judaísmo para um movimento de poder chamado igreja, uma máquina de guerra que seria leve, ágil, feroz e penetrante. Por isso, essa transição da instituição do judaísmo, centrado num lugar ou num local geográfico que era Israel, num prédio único e específico que era o templo, numa única cidade, que era a cidade de Jerusalém, o Monte Sião, a cidade elevada, num sacerdócio limitado à tribo de Levi, num dia específico de adoração que era o sábado, e tinha por finalidade exclusiva preservar a instituição com seus ritos, preceitos e leis. E a transição foi para um movimento leve, ágil, penetrante, sem uma centralização geográfica, porque agora não é em Jerusalém, agora é por todo o mundo, agora não é nenhuma só cidade, é em todas as cidades, agora não é mais um único prédio, mas é em todas as casas, agora não é mais
um sacerdócio único e restrito, porque agora todos os crentes são sacerdotes. Agora, não é somente num dia ou num estilo específico de adoração, mas agora, segundo Jesus revelou para a mulher samaritana, é todos os dias em espírito e em verdade. E a finalidade agora não é mais de preservação, a finalidade específica agora é de fazer discípulos de todas as nações, indo, batizando e ensinando a todos a guardar, a obedecer às ordens do Mestre, contando com a sua promessa de estar conosco, a igreja dele, todos os dias, até o último dia vivido aqui nessa terra. Eu acredito, irmãos, que nós não teremos uma conferência Paixão e Liderança lá no céu. Depois que nós formos para o céu, esses assuntos aqui vão ter ficado para trás. Mas agora eu preciso dizer que esses assuntos são extremamente relevantes para a nossa vida no aqui e no agora. Então tem alguns assuntos assim que a gente fica debatendo, discutindo, que é do lado de cá da eternidade. Mas chegará um dia que o Senhor Jesus virá para nos buscar e esses assuntos não terão mais sentido, porque nós viveremos reinando com Cristo na plenitude de uma vida completa a respeito daquilo que Ele já concluiu na nossa vida. Mas enquanto isso não acontece, esses são assuntos necessários para a nossa caminhada aqui nessa terra. Por isso, o modelo de uma igreja em celular é um retorno. É um retorno. O que a igreja está fazendo hoje? Com o advento da igreja comunitária, da igreja de duas asas, o que é que nós estamos fazendo? Um retorno. Assim como a conversão é um retorno, é uma volta. Nós não estamos indo, nós estamos voltando. Quando você fala que alguém, no evangeliquez nosso, nós falamos assim, esse alguém estava no mundo, agora ele fez o que mesmo? Ele converteu. E converteu o que é? 180 graus. Está voltando. Então o céu não é só o nosso destino, o céu também é a nossa origem. Nós estamos voltando para a casa do Pai. A salvação do filho pródigo foi voltar para a casa do Pai. Por isso que esses princípios que levaram a igreja primitiva, e aí eu usei a palavra transtornar aqui, que dá a ideia, segundo aquelas pessoas que testemunhavam isso, eles falavam isso, né? Esse povo que está desorganizando o mundo chegou até nós. Da visão do mundo, o mundo vê a igreja como que um agente de desorganização. Da parte de Deus, a igreja é a coluna, o esteio da verdade, a solução para esse mundo. Por isso, aquilo que fica pulsando dentro do nosso coração é que cada membro é um ministro, chamado e capacitado por Deus, e cada casa é uma igreja em potencial. A sua casa é uma igreja, a sua vida é para servir a Deus com seus dons e talentos. Eu sei, somos tão falhos, limitados. Eu acredito que nós não vamos ganhar pelos jogadores, nós vamos ganhar pelo técnico, porque o Espírito Santo é muito bom, muito bom. Eu sei, você é atleticano, está passando pela mesma perrengue que nós cruzeirenses estamos passando. A gente entra num ano assim sem saber muita coisa. Os mais doidos aí ficam falando, né, que vai ganhar tudo. E eu tenho uma raiva, assim, porque se tem um trem que decepciona a gente é time, e a gente não larga o time de jeito nenhum. O praga do Cruzeiro, desculpa. Eu falei com o Davi assim, senhor Davi estava começando a crescer, saber esse negócio de futebol. Eu falei, senhor Davi, e o Cruzeiro caiu. Eu falei, senhor Davi, não vamos torcer para um time só não, porque esse negócio de torcer para um time só é meio ruim. Então vamos torcer para alguns outros times. E eu falei assim, olha, tem esse aqui, Real Madrid sempre ganha. Falei para eles outros, mas o miserável do torcedor não abandona o time dele de jeito nenhum. Aí vem a vida dele com Jesus,
Acontece alguma coisa que ele não queria, ou da forma como ele não imaginou, ele já quer deixar Jesus. Ô gente, cruzeirense e atleticano, deve ter uns outros times aqui também, já está acostumado a sofrer. Aí depois fala, a nossa vida com Jesus é dura demais. Que dura? Dura é ser cruzeirense, dura é ser atleticano, mais ainda. Então temos que entender essa vocação nossa. A nós foi nos dado, não só o privilégio de viver por Cristo, mas até mesmo morrer por Ele. Eu sei que tem muita gente querendo só viver com Cristo, mas não quer morrer. Nós nos identificamos com Cristo na sua morte, na sua ressurreição, e nos identificaremos também com Ele na sua glorificação. Essa é o chamado, a vocação da igreja do Senhor Jesus. E aí, esse que é considerado um dos estudiosos aí da visão celular, o Joel Comiskey, ele vai dizer isso. Não é porque a igreja é em célula, que ela vai fazer a colheita, é porque ela tem trabalhadores. Se nós tivermos somente um modelo na nossa igreja, e todo mundo fala assim, eu pertenço a uma célula, mas está com os braços cruzados, não vai acontecer nada, irmãos. Então não adianta ter um modelo, se esse modelo não é transformado num estilo de vida. Não adianta nada você ser líder de célula, participar de uma célula, se sua camisa assim está sem suor. Como alguém que está trabalhando, desenvolvendo um ministério, e ele vai dizer mais: igrejas que não têm nenhum plano para formar líderes, planejam por omissão perder a colheita. Essa é a realidade. E aí eu já quero entrar em 5 pontos que eu vou compartilhar com os irmãos nesta noite, o que fazem os líderes apaixonados pela visão. Não tem ali o serem, eu não coloquei assim, o que fazem os líderes serem apaixonados pela visão. Eu falei, se você é apaixonado pela visão celular, vai ser notório isso na sua vida. Não é assim, esporadicamente, no dia que você estiver bem, quando tudo estiver assim, no lugar na sua vida. Líderes apaixonados necessariamente têm algumas características, e eu estou chamando você de líder. Talvez você não tenha hoje uma função assim, uma ocupação de líder, não recebe um nome assim, eclesiasticamente de líder, mas você é um líder, e a prova que você nasceu é que você está crescendo. Então, se você converteu, você nasceu. Jesus disse isso para Nicodemos. Agora, tem muita gente que já nasceu, tem 10 anos, e o cara está lá ainda precisando dos outros limpar a bunda dele e trocá-lo e alimentá-lo, porque não cresce. Sempre fica como alguém de boquinha aberta esperando receber. São membros consumidores, que ao invés de trabalhar, dão trabalho. Porque a igreja, quem não trabalha, dá trabalho. O cara fica quieto, parado demais, de braço cruzado, e reparando alguma coisa, para colocar defeito. Porque não sabe o preço, não sabe o empenho. E às vezes tem todos os órgãos, todos os membros direitinho, mas não cresceram, não amadureceram. E talvez seja por causa da idade. Eu estou aprendendo o seguinte: quem não amadurece, sabe o que acontece? Apodrece. Tem gente hoje que tem a idade de um adulto, mas a mente de uma criança. E a pior pirraça que tem não é de criança, a pior pirraça que tem é de gente adulto, que mata a gente. Primeira coisa que eu queria compartilhar com os irmãos a respeito dos líderes apaixonados pela visão é que eles servem comprometidos com o Senhor Jesus. O primeiro compromisso do líder, e nem é com a obra de Deus,
O primeiro compromisso de um líder é com o Deus da obra. Porque pode ser que fazendo para Deus, você não esteja com Ele. E todo chamado da parte de Deus para nós realizarmos é com a presença dEle. Foi por isso que ele escreveu em Mateus 28, 19 a 20, que eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação do século. E eu estou pensando aqui que eu nem li o texto, né? Atos 20, abre aí, por favor. Agora que eu me dei conta, Suquita. Tireoide, irmãos, eu tive um problema de tireoide sério. Atos 20, deixa eu ler o texto para fundamentar. Não sou e nem quero ser daqueles pregadores que lê o texto, sai do texto e nunca mais volta para o texto, né? Ficar no texto. Atos 20, Paulo tinha estado com os irmãos de Éfeso 3 anos. Pô, o que dá para fazer com 3 anos? Muita coisa, muita coisa. E aí ele foi expulso de lá, ele não podia mais entrar, e de uma cidade vizinha ele manda chamar todos os líderes, os presbíteros da igreja. Não foi uma conversa tão fácil, mas foi uma conversa muito sincera, de muita e tamanha sensibilidade. Atos 20, a partir do 17, diz o seguinte: de Mileto, o Paulo enviou uma mensagem a Éfeso, pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrasse com ele. E quando chegaram, Paulo lhes disse: vocês sabem como me conduzi entre vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia. A Ásia Menor, a capital era Éfeso. Servindo o Senhor com toda a humildade, com lágrimas e com as provações que me sobrevieram pela cilada dos judeus. Vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês, quer seja publicamente e também de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, impelido pelo Espírito Santo, vou para Jerusalém, não sabendo que lá ou que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Masoquista, hein? Como é que você vai a caminho do sofrimento? Versículo 24: porém nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira. Eu só iniciei minha carreira, eu quero completar ela, a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. E agora eu sei que todos vocês, em cujo meio passei pregando o reino, não mais verão o meu rosto. Era uma mensagem de despedida. Portanto, no dia de hoje testifico diante de vocês que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja que é de quem, irmãos? A igreja de Deus, a qual Ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Portanto, vigie, lembrando que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um de vocês. Agora, pois, eu os entrego aos cuidados de quem, irmãos? Quem pode cuidar da igreja? Deus. E a palavra da sua graça, forma de Deus nos cuidar, ou cuidar de nós é através da palavra, que tem poder para edificá-los e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupa. Vocês mesmos sabem que estas minhas palavras, ou que estas minhas mãos serviram para o que era necessário a mim e aos que estavam comigo. Em tudo tenho mostrado a vocês que, trabalhando assim, é preciso socorrer aos necessitados e lembrar as palavras do próprio Senhor Jesus: mais bem-aventurado é dar do que receber.
os 3 últimos versículos. Tendo dito isso, ajoelhando-se, Paulo orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando Paulo, o beijavam, entristecido especialmente pela palavra que ele tinha dito, que não mais veriam o seu rosto, e eles acompanharam até o navio. Por isso, o primeiro compromisso, a primeira ação de um líder que é apaixonado pela visão é servir comprometidos ao Senhor Jesus. O versículo 19, fundamento que estamos dizendo, diz Paulo o seguinte: servindo ao Senhor. Eu sei que Paulo estava atuando durante 3 anos na cidade de Éfeso, mas na consciência do apóstolo Paulo, era muito mais do que aquelas pessoas. Ele estava servindo ao próprio Cristo, porque todas as vezes que fazemos algo às pessoas, quando a fazemos de bom grado, nós estamos fazendo ao próprio Jesus, o dono da igreja. Então, quando um líder cuida de uma célula, quando um líder é um líder de célula, ele tem que ter isso em mente. Você não está servindo pessoas, você está servindo primariamente ao Senhor. E é por isso que é necessário esse líder ter um relacionamento com Deus, porque o relacionamento com Deus precede ao trabalho para Deus. Muitos líderes não estão aguentando o tranco da liderança, porque não vivem uma vida de relacionamento com Deus. Muitos líderes estão exaustos, cansados, exauridos nas suas forças. Sabe por quê? Não renovam a bateria, sua energia, não passam no tanque de gasolina de Deus para receber combustível de graça. O primeiro chamado do líder é para andar com Deus, e depois o resultado dessa caminhada com Deus é fazer a obra de Deus. Eu disse isso aqui ontem, Deus sozinho faria muito mais rápido e melhor do que com a gente. Quem tem filho pequeno aqui sabe dessa realidade. Quando o seu filho pede para te ajudar, não é alguma coisa que você está fazendo. Então o apóstolo Paulo nos lembra que o líder está a serviço de Deus e não dos homens, que o líder deve servir a Deus com senso de profunda humildade, que o líder não deve esperar facilidade pelo fato de estar servindo a Deus. Vez ou outra, conversando com alguém, a gente vê assim, no olhar da pessoa, um profundo descontentamento a respeito da sua liderança. Vez ou outra, esse alguém é a gente. Eu achei que seria mais fácil. Nós temos a palavra, nós temos o Espírito Santo, parece que Deus poderia assim facilitar mais. Será que Deus está realmente nesse negócio? Porque o negócio está ficando difícil demais, complicado demais. E na verdade a presença de Jesus em nós não é a garantia de tranquilidade, é a garantia de que mesmo quando o mar estiver assim bravo, revolto, Ele estará conosco, nos sustentando e nos fortalecendo na caminhada e nessa jornada de liderança. Segunda coisa que eu queria falar, esse líder que é apaixonado pela visão, eles lidam, eles andam, eles vivem de forma zelosa, eles zelam por uma vida íntegra. O texto que nós lemos no versículo 18 e no versículo 28 falam a respeito disso. O líder precisa cuidar de si mesmo, antes de cuidar do rebanho. Antes de pastorearmos os outros, nós precisamos pastorear, sabe a quem, irmãos? A nós mesmos. O versículo 28, parte A, fala, cuidem de vocês mesmos. E aqui não é aquele amor egoísta, mas é como alguém que permanece saudável para ajudar daqueles que estão doentes ou necessitados. Por isso o líder deve viver uma vida íntegra. Antes de exortar os outros, de animar os outros, nós precisamos exortar nós mesmos, admoestar nós mesmos.
olhar no espelho e ficar bravo com aquela imagem que você vê, puxar a orelha daquela pessoa que você vê no espelho, animar aquela pessoa que você vê no espelho. Teco sempre fala isso, né? O perigoso acordou, olha no espelho pela manhã, o perigoso acordou, e de fato é, porque o perigo maior não é o de fora, o perigo maior é aquele que acaba estando dentro da gente. Foi isso que Deus falou com Caim: o pecado jaz à porta, cabe a você dominá-lo. Então eu não sei se era para o pecado entrar dentro dele, ou se era para o pecado sair de dentro dele. E me parece que o problema do Caim era o pecado que estava dentro. A maior luta nossa acontece dentro de nós. Antes de confrontar os pecados dos outros, nós precisamos confrontar os nossos próprios pecados. Quando eu olho para a minha célula, eu faço parte de uma célula aos sábados pela manhã, e recorrentemente, lá do Tali, que é auxiliar da nossa célula, a gente conversa e compartilha sobre as nossas lutas. E aí vale aquelas máximas, tanto a de John Wesley como de Abe Uber, que fala o seguinte: quem não confessa a tentação, confessa pecado. E quem não confessa fraqueza, confessa fracasso. Nós estamos lá, compartilhando as nossas lutas, os nossos dissabores, enfrentando a nós mesmos, tentando destruir essa carnalidade existente dentro de nós mesmos. O líder precisa cuidar de si mesmo, para não praticar o que condena. Às vezes você exige, traz um peso sobre as pessoas que nem mesmo você dá conta, e não deve ser assim. É por isso que o Senhor Jesus resolveu, porque sabia, trocar o fardo que havia em nós pelo fardo que Ele trouxe. E o fardo de Jesus sobre nós, que Ele trocou, pegou o nosso pesado, o fardo dele é o fardo leve. O líder precisa cuidar de si mesmo para não cair em descrédito. Sua vida íntegra, ou sem vida íntegra, não existe liderança. Estou falando da sua vida próxima com seus irmãos. Se tem uma coisa que a célula nos ajudou, foi nos aproximar. E aí eu não sei se ajudou ou atrapalhou, porque distante dá para a gente impressionar as pessoas, mais próximo, não demorando muito tempo, as pessoas já sabem quem você é. As pessoas te conhecem ao mesmo ponto, ao mesmo tempo que você conhece as outras pessoas. Se nós fôssemos uma igreja totalmente convencional, que nos encontrássemos só aos domingos, dessemos somente a paz do Senhor, seria mais fácil, mas não seria melhor. Então nós não estamos à procura do mais fácil, nós estamos à procura daquilo que é melhor, para que haja o tratamento, a cura de Deus sobre as nossas vidas. Eu estava vendo o pastor Juscelio se valer de um exemplo, e eu gostei muito, porque ele fala o seguinte: olha, na libertação de alguém endemoniado, ele vai falar o seguinte: olha, 20% é libertação, 80% é reeducação. Se tem uma lata de lixo que está atraindo cachorros, e você fica tentando enxotar os cachorros, você chega lá, expulsa os cachorros, mas os cachorros vão fazer o quê? Voltar novamente. Porque o que é que não aconteceu? Você não limpou a lixeira. Eu acredito, irmãos, dessa forma, se a tentativa nossa é somente expulsar aquilo que está atrapalhando, aquilo que está incomodando, as flechas malignas da nossa vida, mas se a gente não passar no processo de readequação, reeducação nas nossas vidas, é só questão de tempo, porque uma casa vazia depois volta trazendo um prejuízo muito maior ainda. Então isso contribui com as nossas vidas, dentro do entendimento que a nossa vida deve ser íntegra, zelando por nós mesmos, se quisermos cuidar das pessoas que Deus tem colocado nas nossas mãos. Terceiro lugar, essas pessoas
Esses líderes apaixonados pela visão, eles amam a palavra de Deus, e aqui o Teco já falou sobre isso ontem, sobre a palavra de Deus. Versículos de 20 a 27 vai falar isso. O líder precisa anunciar todo o plano de Deus. Versículo 27 vai falar a respeito disso. Paulo não deixou de falar nem isso aqui, daquilo que ele deveria falar, ele falou todo. Ele não só falou as promessas, ele falou assim os compromissos, as responsabilidades, os deveres, as obrigações. Toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino e correção. O líder precisa pregar para a salvação. Um líder apaixonado pela visão sempre entenderá que falta mais um. Ele será um evangelista. Muitas pessoas na igreja se escondem dizendo: eu não tenho o dom de evangelista, mas você tem uma ordem, uma missão sobre você de ir pelo mundo afora, pregar o evangelho. Muitas pessoas acham que ajudar a igreja é: não vou desviar nesse ano, é de uma mediocridade. Não foi assim que os nossos antepassados pensaram. E o apóstolo Paulo vai falar no versículo 21 que ele pregava tanto para o arrependimento quanto para a fé em Jesus. Os líderes, eles precisam ensinar com fidelidade a palavra. Versículo 20, Paulo evangelizava, mas depois que essa pessoa convertia, ele cuidava dessa pessoa, zelando pela vida dela. Sabe por quê, meus irmãos? Nós somos discipuladores de pessoa. Eu não sei, né? Nós vivemos num tempo hoje onde as pessoas não estão querendo ter filhos. Muito comum hoje você encontrar pessoas que não querem ter filhos, e me parece que isso está afetando também a nossa vida espiritual. Para você evangelizar e aquela pessoa ser seu filho na fé, e você achar: meu Deus, que trabalheira agora eu arrumei para mim. Porque quando uma pessoa converte, ele quer participar de tudo, ele quer entender a palavra, e ele começa a te perguntar, e às vezes você não está disposto a participar de tudo, e nem a oferecer a ele uma explicação, que talvez até mesmo você não tenha. Então esse é um compromisso que nós temos, amar a palavra de Deus. Quarto lugar, líderes apaixonados pela visão entregam-se intensamente ao ministério. Versículo 24, texto tão conhecido, vai falar isso: mas em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus. Dá testemunho do evangelho da graça de Deus. O apóstolo Paulo reconhece sua vocação. Paulo diz que recebeu o ministério do Senhor Jesus, não se lançou no ministério por conta própria. Ele foi chamado, vocacionado, ele foi separado para esse trabalho. Ou nós nos oferecemos, ou de fato nós vamos reconhecer: foi Cristo que nos chamou. Ou de fato nós acreditamos que foi assim, sorte ou azar, ou de fato nós vamos reconhecer assim, que de fato Jesus nos chamou aonde nós estávamos, e nós estávamos no lamaçal do pecado, e agora, transportado para o reino do seu Filho amado, nós temos o compromisso, o privilégio de sermos agentes de transformação também para outras pessoas. Paulo aprendeu muito cedo a abnegação. Paulo diz que não considerava a sua vida preciosa se ele não cumprisse com o seu ministério. O coração de Paulo não estava nas vantagens do ministério. O coração do apóstolo Paulo não estava nas vantagens daquilo que ele poderia receber pelo ministério. O coração de Paulo estava querendo se ofertar inteiramente a Deus. Deixa eu falar um negócio aqui. Para você querer alguma coisa de Deus, você não precisa nem de fé, só de ganância. A fé não é para receber, a fé é para doar. A fé é para se entregar, se oferecer. Criou-se uma máxima de que quem tem fé recebe mais. Não foi por isso que Abraão foi justificado. Abraão não tenha recebido nada de Deus, mas tenha ofertado o seu filho Isaque. Foi por isso que ele precisava de fé. Paulo aprendeu a paixão. A grande paixão de Paulo era testemunhar do evangelho, da graça de Deus. Eu não sei qual que é a sua grande paixão, a paixão da sua vida. Quinto e último lugar, as pessoas
líderes apaixonadas pela visão, elas cuidam compassivamente, piedosamente, sensivelmente da sua célula. Versículos 28 a 32 vai dizer isso. O líder deve cuidar de toda a célula, não somente daqueles bonzinhos. Na célula tem os bonzinhos, não tem? E também tem aquelas carnes de pescoço, não tem? Na célula tem aqueles que a gente quer levar para o céu, não tem? E na célula tem aquele que a gente quer levar para outro lugar. Tem, não tem? Às vezes é nós, né? Às vezes é a gente. E Paulo fala isso: olha, nós vamos cuidar de todo mundo. O líder precisa compreender o valor da sua célula aos olhos de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta, olha para mim fazendo favor. Quantos que você acha que custa uma célula? Quanto que custa a sua célula? Quanto que custa um membro da sua célula? Quanto que você custa aos olhos de Deus? Você sabe o que foi necessário Deus fazer para salvar a sua vida e salvar os irmãos da sua célula? Você acha que foi preço assim corruptível como prata e ouro, que nós fomos redimidos da nossa vã maneira de viver? Quando eu olho para alguém, eu até quero matar essa pessoa, mas quando eu penso que aos olhos de Deus essa vida é muito preciosa e Ele morreu para dar vida a essa pessoa, eu sou convencido que os meus olhos são olhos impuros, mas os olhos de Deus são os olhos retos e puros, para enxergar as coisas como devem ser enxergadas. Uma célula é cara demais, irmãos. Uma pessoa vale um mundo inteiro. Quando converte uma pessoa, a festa nos céus. Você sabe aquelas parábolas onde eles deixavam e iam atrás de uma ovelha só? Você sabe esses textos todos? Isso é quando você pensa em você, mas isso também é quando você pensa em outras pessoas. O líder precisa proteger a sua célula dos ataques externos. Viriam lobos que infiltrariam no meio do rebanho. Os líderes precisam proteger o rebanho dos ataques que surgem internamente. O apóstolo Paulo vai falar a respeito disso, de pessoas que virariam cruéis no meio do rebanho. Para concluir, já caminhando para a conclusão, eu acredito nisso. Deus colocou sobre os cuidados do líder de célula o que a igreja tem de mais valioso. Você sabe o que é? As pessoas. Talvez se nós chamássemos aqui, como é que aqueles caras que trabalham em imobiliária chamam? Corretor. E falasse assim: ó, o prédio de vocês valem tanto. Bacana, ó. Quanto que vale um prédio desse aqui? Construção, joia. Mas você sabe o que a igreja tem de mais importante? Não são os tijolos, não são os equipamentos de som, muito embora tudo isso é muito importante, irmãos. Não é essa parte que investe em informática, em tecnologia, isso sei que tem preço, mas você sabe o que tem mais valor numa igreja? Pessoas, gente, homens e mulheres, crianças, adolescentes, jovens, adultos. E Deus colocou sobre a vida de cada um de nós, porque todos somos líderes, pessoas que é o bem mais valioso que a igreja tem. Eu queria falar que não existe amor sem serviço. Tem gente que está apaixonada demais por Jesus, mas na hora que Ele pede alguma coisa para fazer, não faz. A linguagem do amor na Bíblia é servir. Não existe serviço sem compromisso, porque não dá para falar que amanhã nós vamos acordar sem querer ou não querendo servir a Jesus. Faça sol, faça chuva, nós temos que estar firme e forte. E não existe compromisso sem renúncia e sem sacrifício. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo.
tome a sua cruz e siga-me. A temática da central para esse ano é ser igreja em compromisso com o céu e com a terra. Eu quero lembrá-los daquilo que foi explicado no nosso culto da virada. Se você tem aí o seu anuário da central, você vai poder pegar. Tem um menino, me parece que ele é jovem, naquele encarte ali do calendário da central. A ideia é como se ele estivesse voltando para o céu, e ele está com 2 itens nas suas mãos, um na sua mão direita e um na sua mão esquerda. A ideia do Ministério de Comunicação e Mídia que fizeram essa capa é: aquele menino está com uma bacia de um lado em uma das suas mãos e a toalha na outra mão, e ele está voltando para o céu para trocar a bacia e a toalha dele. Sabe por quê? Ou para quê? Ou com quê? Com uma coroa. Uma coroa. Um dia nós vamos trocar a nossa bacia e toalha, o servir, a nossa bacia e toalha por uma coroa. Paulo entendeu isso muito bem em 2 Timóteo capítulo 4, a partir do versículo 6, ele vai falar isso: já estou sendo oferecido por oferta de libação, o tempo da minha partida está próximo, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora o Senhor, que é justo juiz, me preparou uma coroa, mas não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a sua volta. Pode ser, se você abriu mão da sua bacia e toalha, no tempo que se chama hoje, você não ter condições de trocá-la por uma coroa na eternidade. E para finalizar, para a gente cantar que Jesus é o centro, até que isso aconteça, até lá, sejam fortes. Até lá, não desistam. Até lá, Deus vai cuidar de nós. Deus vai cuidar de nós. Nós precisamos viver mais intensamente. Nós precisamos aumentar o fogo, o fervor da nossa paixão por Jesus. Isso não é só aos domingos, isso é diariamente. Nós precisamos renovar aquela paixão que nos leva a pensar que o Cristo que nos chamou e nos vocacionou, Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas em nossas vidas. Ou então você vai viver uma vida tendo nascido, crescido, estudou, trabalhou, casou, procriou, ajuntou ou juntou um monte de tesouros e não conseguiu levar, porque o seu caixão não tinha gaveta. Mas tem um tipo de coisa que nós vamos levar. São as vidas que nessa terra, pelo impacto da nossa existência, da nossa vida, os frutos que nós produzimos e que nós vamos apresentar diante de Deus na eternidade. Essa é a vida que faz sentido. E se eu percebo que os 12 que o Senhor Jesus escolheu não estavam tão preparados e prontos, não eram os melhores segundo aquilo que nós conseguimos assim avaliar. Eu lembro de uma frase que eu ouvi recentemente daquele jogador que jogou no Cruzeiro, o Alex do Cruzeiro e no Palmeiras, que ele diz o seguinte sobre o futebol: pode ser que tenha garotos de 18 anos que não estejam prontos, e pode ser que tenham homens de 33 anos que não estão comprometidos. No futebol tem gente que não está preparada, e no futebol tem gente que não estão comprometidos. E pode ser que você encare isso somente com a sua idade cronológica. Eu não estou falando disso. Pode ser que tenha alguém aqui que converteu ontem, está tão comprometido com Jesus. E pode ser que alguém tenha convertido aqui há 10, 15 anos e já não vive aquela paixão, aquele fogo, aquela intensidade, porque não está tão comprometido assim. Porque depois que resolveu a sua vida, está salvo, seguro, ele acha
Ele acha que já fez tudo aquilo que tinha que se fazer, não precisa mais do que cruzar os braços e ficar como que alguém aposentado. E foi com 600 anos que Deus chamou Moisés para construir uma arca e para salvar a sua família, porque não tem idade para Deus. Independente da sua idade, o que vai determinar a sua vida é o seu comprometimento, a sua paixão, o seu zelo pela visão. Eu queria que você ficasse de pé, nós cantássemos essa canção e depois eu queria orar com você nessa noite. A arca é de quem? Ok. Cara, foi mal. A arca é de Noé, hein? A arca foi de Noé. Tireoide. Eu sou laudado, irmãos, eu tenho tireoide, tá assim. Mas a arca lá é de Noé, né? Louvado seja Jesus. O Noé perdeu todo mundo, salvou sua casa, sim ou não? Amém, né? E aí a turma estava reclamando o fedor dos estrumes. E tem muita gente reclamando do cheiro da igreja, hein? Nós estamos presos aqui, tem animal demais defecando aqui, fazendo xixi. Vai lá para fora, irmão. Né? Vai lá para o mundo. E lá fora só tinha gente boiando, né? Na arca aqui não era de Moisés, era de Noé. Mas Jesus é o centro. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro da sua vida. Na construção aí da sua vida, dos seus sonhos, tem Jesus. Ou Jesus só é aquilo que você precisa para alcançar os seus sonhos. Qualquer vida vivida onde Jesus não é o centro, se tirar Jesus do primeiro lugar da nossa vida, todas as demais outras coisas saem fora do lugar. Por isso nós devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Jesus é o centro da vida do líder, e Jesus é o centro da vida da célula. Vamos declarar essa verdade nessa noite, em nome de Jesus, amém.